tudo bem? Seja bem-vindo a mais um É Coisa Séria. Um programa que foi feito para você viver mais, viver bem e viver melhor. Geralmente a gente traz aqui médicos, dentistas, farmacêuticos que cuidam de pessoas. Mas a gente entendeu que é muito importante também ensinar vocês que seus cachorros, gatinhos, os pets, como a gente fala, também vivam bem, vivam mais e vivam melhor. Então hoje a gente tem o privilégio de receber aqui o Dr. Felipe. Vou chamá-lo de Felipe, porque ele já pediu para não chamar de doutor, né? E ele vai se apresentar um pouquinho aqui para a gente. Felipe, seja bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo. Eu sei que é muito corrido, né? Suas responsabilidades, ainda mais pela sua especialidade, que já já a gente vai contar aqui Sim. um pouquinho. Mas eu sei que para você estar aqui com a gente, você fez todo um esforço, então a gente te agradece muito, né? E a gente sempre começa assim, perguntando para vocês, de onde que veio essa vontade de ser veterinário, né? E a especialidade que você resolveu seguir, né? Sim. Conta pra gente por esse caminho aí e depois tem um monte de coisa aqui, tem um monte de dúvida que a gente tem para perguntar Vamos para você, conversando. viu? Obrigado, eu que agradeço o convite, muito feliz de participar. Um privilégio poder falar um pouco da nossa área de atuação, né? Meu nome é Felipe, sou médico veterinário já há 10 anos, né? Ingressei na veterinária como acho que todo veterinário, né? Desde pequeno gostando de pegar pombinha e levar para casa quebrada e depois soltar, né? Mas a minha escolha de medicina veterinária partiu muito da minha mãe, né? Sou muito grato a ela porque Ó, que legal. minha mãe sabia já que eu queria ser veterinário, mas eu não sabia. Olha Tanto que que massa, cara. eu queria muito ser biólogo, Ah, muito biólogo. por conta da relação com os bichos. Isso, meio ambiente, bicho e Sim. natureza. E aí, eu no terceiro ano de férias, eu tava no sofá deitado, minha mãe falou, olha, filho meu, né, não vai ficar no sofá não. Jogou uma revista assim com profissões no meu peito, falou, escolhe. Ano que vem você tem que ir pra faculdade. Eu falei, caramba, eu queria ficar um pouquinho de férias, né? É. Tranquilo. Dá uma E curtida. aí fui, folheando, aí minha mãe, achou, Felipe? Falei, não. E fui folheando. Achou? Falei, biólogo. Ela, Felipe, dá mais uma lida na revista. E fui lendo, fui lendo. Vai para as Vai, letras vai. mais para frente do Isso. alfabeto. Aí eu falei, engenheiro ambiental. Minha mãe falou, Felipe, você não gosta de matemática muito, você vai fazer, não tem nada a ver com bicho. Dá mais uma lida. A última página era medicina veterinária. Ó, A última. Aí tava lá, medicina veterinária, é o médico dos animais, faz cirurgia, né, aquelas coisas. E eu falei, mãe, decidi. Ela falou, qual que você escolheu? Eu falei, eu quero ser veterinário. Ela falou, eu sabia. que E legal. Mãe é daí, mãe, mãe é né? mãe, mãe não A erra, mãe que tá né? nos assistindo A aí, mãe mãe é é mãe. mãe. E aí partiu dessa fase, dessa jornada, eu entrei na faculdade muito novo, entrei com 18 para 19 anos, É né? novo. Muito novo. Depois de lá, trilhei o caminho na faculdade, fui fazer estágio fora, em São Paulo, tudo. Depois voltei, trabalhei ainda 6 anos numa clínica de um amigo meu, né? De um professor, inclusive, assim que eu me formei, ele convidou para trabalhar com ele, né? E isso já denota, né, Muito, muito, e me ajudou capacidade. muito, sim. O Dr. Reinaldo, né? Ele foi meu professor, meu orientador na pós-graduação, na graduação, perdão. Ele me ajudou muito. E depois de lá que eu decidi abrir Mas quando a você nossa fala que saiu clínica. de São Paulo, é só para esclarecer, você é de Eu Campinas, sou né? de E Campinas, sua exato. clínica é aqui A em minha Campinas. clínica é aqui em Campinas. Eu Lógico, é fui em porque São Paulo lá estudar. esse programa passa Isso. nacionalmente, né? Nacional? Então Campinas, Até Campinas. internacional. Depois a gente vai deixar ali, Campinas. Mas aí depois comecei a trabalhar em Jundiaí, nessa clínica do meu Sim, professor, e até que eu abri minha clínica aqui em Campinas, né? que legal. E ali a gente já tá há 7 anos e estamos lá fazendo atendimento clínico, né? E aí depois, dentro dessa rotina clínica, foi onde que eu migrei para o atendimento oncológico, né? Para os E aí pacientes oncológicos. você se especializou, então quem estava com curiosidade aí para saber, a especialidade dele, Oncologia. né, hoje é, é oncologia, é o grande, É o grande avanço aí que a gente tá firme, né? sim. Tamo vendo, né? E, Porque a escolha da oncologia, acho que marcou muito, sabe? O jeito que eu escolhi, né? e por que você escolheu, Felipe? Eu escolhi porque dentro dessa rotina clínica e cirúrgica geral, né, passa muito paciente oncológico na nossa mão, né? E eu sempre me deparei com um cenário de que o câncer sempre era sinônimo de não tem mais o que fazer, de sacrifício, de eutanásia. E eu tive alguns pacientes que me marcaram um pouco e eu falei, não é possível. Não é possível que Que tudo... existe essa limitação, né? Sabe? Isso, claro, a medicina evoluiu muito nesses últimos anos, muito, Sim. desde a minha graduação hoje, graças a Deus, está muito evoluído.
E aí isso me chamou a atenção. Eu falei, eu preciso dar a melhor assistência possível para esses pacientes, sabe? E aí que eu migrei para oncologia, foi onde eu fiz a especialização, fiz aqui em Campinas, inclusive, Que 2 legal. anos, né? E aí eu vi essa necessidade de ter alguém para suprir tanto o animal, né, o pet, e os familiares, né? Porque a gente sabe que o câncer é muito difícil de você lidar. Então, Sim. o paciente não vem só com a doença, ele vem com uma bagagem familiar, né? Ele vem muito com isso. E eu senti esse desejo muito grande. Até colegas às vezes falam, Felipe, por que que você escolheu essa especialidade? Essa é a pior de todas. Por que que você não foi para cardiologia, para dermatologia? E a resposta sempre é a mesma. Falei, porque alguém tem que cuidar desse pessoal, Dessa parte, dessa né? parte. E é interessante isso que você falou, né? Do paciente e da família. Eu tive muito próximo, né? Nos meus pais, eles, tipo, os dois tiveram câncer Uhum. e vieram a falecer de consequência dele. E de fato é um negócio que move a gente assim num nível. A gente também é afetado, claro, não do ponto de vista fisiológico, né? Sim. Acaba que é também, mas e essa sua percepção do outro é muito legal, né? É. Mas hoje você cuida só, só entre aspas, né? Como falar só é só por Só questão um. didática aqui, Sim, né? sim. Mas você cuida só de oncologia ou na clínica você também continua atendendo a veterinária geral? Atendo. Na clínica aqui em Campinas eu faço a parte de clínica e cirurgia geral, né? Mas o foco da especialização é na oncologia. Então você tem esses dois mercados, né? Uhum, Mas a gente sempre volta mais para o atendimento clínico, porque até para você dar um bom diagnóstico de um câncer corretamente, você tem que ser um bom clínico, sim, né? Então acho que imagino. assim, até a medicina, qualquer profissão da área da saúde, você tem que fazer uma clínica boa, né? Para É o você depois. alicerce, É o né? alicerce, é a base que a gente fala, É, é a base. Então eu continuo atendendo a parte clínica, mas agora mais focado mesmo para a área oncológica. e existe uma incidência é, maior de câncer de uma forma ou de outra, e por pet também, por cachorro ou por gato, né? Assim, o gato tem mais câncer de não sei o que, o cachorro tem mais. Eu tô falando não sei o que porque eu não sei os nomes, Sim, né? sim, Lógico. Tem isso ou não? É variado igual no ser humano? tem, tem. A gente tem alguns, por exemplo, se você pegar as cachorras, né? Cachorras têm muito predisposição a ter câncer de mama. É Ó, muito comum, muito, muito comum. As gatas têm, mas é um número menor, não é tão comum. Por exemplo, se você pegar os felinos, os gatos, eles têm mais predisposição a ter câncer de pele, por exemplo, principalmente gato branco, é entendeu? mesmo, É, cara? principalmente gato branco. Câncer de intestino, que gato tem bastante, né? Cachorro de porte grande tem mais predisposição a ter câncer no osso do que, por exemplo, um cachorro de porte pequeno. Então a gente tem essas variações até genéticas, né? Hereditárias também, Sim. que variam muito. Então, às vezes, a gente pega, por exemplo, um paciente de grande porte mancando, você fala, peraí, eu tenho que colocar o diagnóstico de câncer no osso por Com, conta do, como uma do possibilidade. exato, do combo, né? Então tem muita variação, que antigamente não era possível, né? Sim. Então, acreditava-se que tudo era câncer e não tinha essas predisposições. Mas tem pelagem, tamanho, coloração, país, cidade, tudo isso tem relação hoje com alguns aparecimentos de câncer nos animais. Então a gente pode até dizer que uma pessoa que quer, isso é assunto para um outro podcast, Sim, né? sim. Só um parênteses, que Já quer fica a comprar dica aí. já tem mais. Se a turma gostar e pedir, a gente Já, vai já gravar volto, a disso gente aqui, grava. tá? Mas a gente ao adquirir um cachorro, um gato, eu posso levar isso em consideração para ter já um fator de diminuição da incidência, então. Pode, pode. Às Legal. vezes tem alguns clientes que eles me perguntam, às vezes eles perdem algum paciente e eles falam, doutor, eu queria que você indicasse alguma raça. Claro que nem todas vão ter, né? Eu Lógico, sempre falo isso. lógico. Mas eu acho que assim, qualquer raça que hoje a gente pôr na mesa aqui, a gente vai achar alguma alteração, né? Então, às vezes, você consegue orientar pelo que a família já viveu, Uhum. né? E pelo que a família, às vezes, já passou. Então, por exemplo, eu tenho tutores que gostam muito de Rottweiler. Só tem Rottweiler. E aí, volta e meia, um deles acabam, né? Tendo lá a doença no osso do câncer. Mas a família continua querendo. Então a gente tenta orientar, né, sempre bem, de uma forma, como eu vou dizer, bem transparente, Sim. de mostrar que o animal não é só você pegar, né?
Sim. Ele vem com algumas comorbidades que podem ou não acontecer. Elas Entendeu? podem aparecer ou não, né? Ou não. E às vezes aparece novo e às vezes aparece mais velho. Né? E esse trem que a turma fala que você né, a gente já falou, sou mineiro, viu, gente? Então é trem e coisa, é tudo. Toda vez eu aviso aqui para quem está Pra vendo a ficar claro. primeira vez, né? Mas esse trem que, outro parênteses, que a mordida do Rottweiler representa uma prensa de 700 quilos amassando seu braço, a perna, isso é verdade? É relativo, relativo. Pitbull é mais forte. É Pitbull é mais mesmo. forte, é. Pitbull é mais forte. Pitbull, às vezes, a turma fala que tem até 1 tonelada, compara com a do jacaré. Eu, graças a Deus, nem quero passar de Nunca teve nunca ter esse esse. privilégio Nem de, quero, mas né? quando gruda, gruda mesmo. Não Vixe, solta, não solta. como diz o outro, Terrível. deixei pra lá e nós pra Deixa cá, pra né? lá e nós pra cá. Exatamente. E uma coisa que eu tenho percebido muito hoje, né, Felipe, a gente estava falando aqui antes nos bastidores Hum, sobre fazer exercício físico, que a gente gosta, sim. tal. Eu, apesar de não parecer, você parece, né? Mas a gente sabe que isso é um fator de Uhum. prevenção muito importante e relevante para a saúde humana, né? Sim. Conta pra gente aqui, algumas, são vários, eu sei, mas os principais aspectos que a gente pode fazer com os nossos pets para que a gente tenha essa prevenção, né? Uhum. Porque ainda que exista a predisposição, né? Se você previne e você age contrário a isso, você vai ter uma longevidade maior, você vai ter uma possibilidade maior de não ocorrer, Sim. né? Conta pra gente isso, como que na clínica isso também é abordado, tal, para a gente poder ter essa informação para Legal. nossa Isso é um tema nossa interessante, audiência. né? Porque às vezes a gente acha que a prevenção é só pra gente, né? Seres humanos, Sim, né? E os cães e gatos se encaixam nisso, sim, né? Então, por exemplo, se você pegar, é que eu falei dos animais de pelo claro, um fator que é muito importante para ter câncer é o sol. Então, por exemplo, às vezes eu pego o filhotinho, pequenininho. Eu já falo pro tutor, falo, olha, esse paciente ele não pode ser exposto ao sol, né? Se ele for exposto ao sol, ele tem que usar protetor, né? Então você tem fator solar, você tem o risco de obesidade. Então aquela coisa, meu cachorro é gordinho, ele é fofinho. Não, obesidade não é saúde. O animal ele tem os mesmos problemas. Então o animal obeso ele tem colesterol alto, ele tem dor na coluna, ele tem dor no joelho, ele tem pressão alta, ele é um paciente cardiopata, né? Então se você pegar fatores de obesidade e alimentação, né? A gente estava até brincando aqui sim. falando, né? O animal não nasceu para comer a nossa comida. Entendeu? Por exemplo, você falar, às vezes, o pão lá, agora Natal, né? O tal do panetone, né? Que a turma dá muito pros A turma cachorros, tá né? dando panetone Dá pros cachorros? panetone, a gente pega muito. Então, tudo isso é o que eu falo sempre pros clientes. A gente, nessa medicina, vamos dizer, que a gente chama de preventiva, a gente sempre fala assim, é a mesma coisa que você tomar uma gotinha de veneno todo dia. Entendeu? Então tem muita gente que ela dá o veneno e ela quer o antídoto. Então, assim, ela dá a ração boa, mas aí também ela pega e dá o panetone, ela dá a cebola, ela dá o chocolate. Então, não vai dar problema agora. Lá Lá na na frente. frente, lá na frente. Então a gente já tem diversos estudos que mostram relação de câncer com problemas nutricionais, problemas ambientais, inclusive depois para um outro podcast, a gente pode até falar porque tem estudos que mostram a relação de câncer de pulmão em cachorros e gatos que vivem em ambientes de pessoas fumantes. Cara, eu pensei nisso hoje de Você tá manhã. entendendo? Eu Tem falei assim, muito. cara, deve ter, Tem, né? tem, tem. Porque o fumante passivo no humano é Uhum, real e pulmão é pulmão, né? tem. Então o bichinho tá ali no seu colo, É. você fumando, ele tá fumando Tá junto. fumando junto. Não só o câncer, asma. Gato tem muita asma, né? Por conta. Tá fumando, joga aquela cinza no chão, o animal deita ali. Então, assim, a mesma poluição, as antenas de radiação, tudo isso afeta os animais, porque a gente acha que só afeta a gente, mas os Sim, animais dividem o mesmo ecossistema que a gente, eles dividem, entendeu? Então, assim, obesidade, nutrição, alimentação, tudo isso são fatores que lá na frente podem dar, né? Vamos dizer assim, se ele tiver predisposição a ter o sim, câncer, ele sim. pode desenvolver mais rápido, Que entendeu? legal, cara, que legal. É bastante coisa. Hoje em dia, eu imagino, né? A gente já teve bastante cachorro lá em casa e teve uma época que a gente tinha de grande porte, mas a gente teve pastor alemão, né? Boa raça.
Eu sou apaixonado, cara. Nossa, gosto Apaixonado. também. Tô atrás de uma, minha esposa não deixa eu ter, mas Eu sou vou conseguir. apaixonado. Se você quiser, eu bato um papo com ela. Por Né? favor, ela não quer. E a gente teve um que o veterinário falou: "Ó, esse cachorro não tem personalidade, né?" Eu me lembro. Eu falei assim: como assim? Porque ele não aceitava adestramento. O Ah, adestrador falava assim: Azork! Ele, não, aí, e o Azork morreu de pneumonia, segundo o veterinário. Uhum, Mas isso, eu tô com quase 50, isso faz 40 e tantos anos atrás, era um negócio muito empírico, sim, né? E eu sei que hoje a gente tem uma evolução gigantesca, né? A gente tem um York lá em casa, já te contei que eu chamei de buchudo. buchudo. Não vou contar o nome oficial, que Deixa em off. deixa em off, né? Deixa em off. Mas o buchudo já fez 2 cirurgias, ele teve que fazer ultrassom, ele teve aquela pedra na bexiga que a gente conversou e tal. Então, eu percebo que hoje existe uma tecnologia muito maior, mas já já a gente fala de tecnologia, mas como que hoje a gente tem os tratamentos, né? Uhum, Como que eles se dividem ali? Tem o cirúrgico, tem o clínico, tem legal. químio, tem rádio, isso é o que tem para o ser humano. Mas Sim, conta pra gente em relação aos bichinhos que... sim. Na parte da oncologia, nesses anos, evoluiu muito, mas muito mesmo. É por isso que antigamente a gente tinha tanto recurso. Sim, Quase zero de recurso, sim. né? Hoje, então, se você falar assim, primeiro lá, começa com uma boa abordagem clínica, né? Então, deu o diagnóstico, o animal tem um tumor, não sei, um nódulo na mama. E aí, o que a gente faz? Direciona para um especialista, fica com o clínico, né? Mas hoje a gente tem os exames de biópsia, que é de extrema importância para você fazer um planejamento, né? Para ver se esse animal vai para um procedimento cirúrgico, né? Você tem, por exemplo, vai operar, você tem uma avaliação pré-anestésica para ver se o animal tem condições de passar por um procedimento cirúrgico. Então, hoje a gente trabalha muito com cardiologista, avaliando a parte de pressão, coração. Tem cirurgia, que hoje eu digo que 80% do tratamento oncológico, na minha rotina, é cirúrgico. É cirúrgico. Eu acho que a maior chance, dependendo do grau do tumor, do avanço, é sempre cirurgia. É por isso que uma indignação que eu tenho muito é aquilo. Mas é uma bolinha, deixa a bolinha lá, o animal é velho, ele não vai resistir à anestesia. É isso que eu mais escuto. E aí essa bolinha vira um bolão, né? E Sim. depois quando chega pra gente atender, às vezes é até inoperável. Então, assim, a gente tem cirurgia assim, acho que é o caminho a ser trilhado, né? Claro, ninguém quer passar por um trauma, a cirurgia Lógico. é muito agressiva, muitas vezes na minha parte da oncologia são cirurgias mais complexas, mais avançadas, mas às vezes é isso que precisa para começar um tratamento, né? Mas você tem depois quimioterapia, hoje na veterinária tem tudo que você pensar de químio, né? Você tem químio injetável, você tem químio intralesional, direto no tumor, você tem químio via oral, você tem uma diversidade grande de quimioterapia. Rádio, conseguimos, Ó, radioterapia tem. Em São Paulo tem um centro de radioterapia, o primeiro do Brasil, né? Ainda, né, tá caminhando, mas assim, já tem muitos pacientes que fazem radioterapia que assim, 10 anos atrás não existia não nem existia a a possibilidade de, quem possibilidade. sabe, um dia, Exato. né? Então, às vezes, por exemplo, tem pacientes que a gente fala, olha, mesmo com a cirurgia, com a químio, a rádio é que às vezes vai acabar ajudando mais, né? Sim. E hoje você tem as pesquisas de imunoterapia, você tem as pesquisas de terapia de célula-alvo, coisas assim, que tá bem parelhado com a oncologia humana, viu? Tem Olha que bastante coisa legal, cara. legal. Puxando a sardinha pro meu lado, né, da Claro. oncologia, né? Então, além disso, você tem outros tratamentos também que a gente pode até depois conversar que tem também o tratamento homeopático, aí entra a linha do Canova, também é uma linha Ah, legal, né? então, Tem, mas tem. como que essa questão ocorre, né? Porque assim, eu particularmente, Paulo, tenho histórias com a homeopatia que Uhum. você conta e fala assim, não é possível. É, E que deu certo, deu né? certo. É, e também uso alopatia, não tem problema nenhum, mas Uhum. eu não descarto a homeopatia nunca. Uhum. Mas a homeopatia, na minha visão, e pelo que eu vi e tal, para nós humanos, ela é uma ação preventiva, construtiva, Uhum. e quando ela vem atuar, ela vem resolver o todo, né, que causa aquela consequência, né? Sim, Então existe um todo que causou aquele câncer, né? sim.
Então, a homeopatia vem com isso, né? Como que a homeopatia e a Canova, né, que você citou, que a gente conhece e respeita muito a qualidade, os resultados, tem te ajudado nesse aspecto e como que você tem, quando e como que você recomenda, né? Legal. Porque eu sempre falo assim, a homeopatia, ela vem sempre para somar com o Uhum, tratamento, né? Eu tive muito problema no começo da profissão com homeopatia. E aí eu fui vendo na prática, né, muitas pacientes que tomavam alguns medicamentos homeopáticos e eles melhoravam muito, assim, associado com o tratamento convencional. É o que eu sim, falo. Se é para ajudar, se não tem efeito colateral, vale a pena tentar. Ainda mais se está lutando contra um câncer, sim, né? sim, Então hoje, por exemplo, na veterinária, a linha de homeopatia tá muito forte. Você tem hoje o canabidiol, né? Que é o óleo do cannabis, né? sim. Que também é um assunto muito polêmico ainda. Infelizmente, é muito difícil você ter acesso, né? Tem que ter profissionais que estão cadastrados para fazer essa prescrição. Você tem o Viscoalbo também, que é uma injeção que a gente usa, né? E agora tem o Canova. O Canova, na verdade, já é antigo, né? Canova, se eu não me engano, acho que é mais de 70 anos que ele já foi desenvolvido Que e isso. 30 anos aqui no Brasil, né? Ele foi desenvolvido para a linha veterinária, Sim, né? E aí ele especificamente. específico, aí foi migrando para a linha humana, né? Olha, que legal. E o Canova eu tenho utilizado nos meus pacientes, né? Por quê? Porque o Canova ele tem uma função muito boa de ser um imunomodulador. O que que é isso? Ele estimula as células de defesa, ele melhora o sistema imunológico, né? Então, se você pegar um paciente oncológico, é um paciente que está passando por quimio, né? Ele já está Já com câncer, baixou já a está. imunidade total. Exatamente. Então, ele já está, assim, ele está imunossuprimido. Ele passou por um trauma físico de uma cirurgia. Então, o Canova ele vem exatamente para somar, né? Então, por exemplo, pacientes estão fazendo quimio, você entra com o Canova, você vê, por exemplo, melhora da resposta imunológica. Olha que legal. Você vê, por exemplo, macrófago, linfócito, são células de defesa aumentando, né? Por exemplo, animais estão perdendo peso. Você entra com o Canova, melhora o apetite, né? Olha que massa. Diminui a inflamação de tumor. Tumor é extremamente inflamatório, Sim. né? Então ele, E ele irradia essa inflamação irradia pro para o organismo, né? organismo. Então, o paciente oncológico, eu falo assim, não é você ver ele só como um câncer, você tem que ver ele como um sistema. Sim. Então, por exemplo, se ele tá com um câncer lá na perna, às vezes o dono fala, mas não dói porque ele tá comendo. Eu falo, não, isso não tem nada a ver, né? O paciente oncológico, dependendo do tumor, ele tem dor. O sistema está inflamado, o organismo está inflamado, mas ele não fala. É. Ele não fala que O tá negócio, doendo, a entendeu? gente falou, minha perna tá Tá doendo, doendo, né? toma uma dipirona, É. o animal não fala. Então, o Canova, ele vem mesmo nessa somatória positiva, eu sempre falo isso. Além de, por exemplo, cicatriz pós-cirúrgica, ele é um excelente cicatrizante. Então, assim, na oncologia, ele vem para somar muito nessa parte, principalmente de restabelecer a função do organismo. Sim, E ajuda muito, claro. ajuda muito. É um grande aliado, né? E ele é ministrado endovenoso ou é gotinha, igual a maioria das homeopatias que o humano toma? Intravenoso ainda não tem, né? Mas a gente já tem a forma de gota, né? Que é o que eu mais prescrevo, né? A Fica gente mais fácil, mais né? fácil de administrar. Você tem spray nasal, você tem loção, você tem creme, você tem inalação. Quer dizer, muito legal, por exemplo, aqueles pacientes que têm às vezes asma, como eu falei do cigarro, Sim. o gato. Então, se ele for um gato bonzinho, se colocar o Canova na inalação, ajuda muito, Olha né? que Então massa. é bem bacana, né? Mas ainda da linha injetável ainda não Sim. tem. Mas a gotinha Não, a é gotinha é fácil de top. administrar, Não, é e tranquilo. eu perguntei justamente por isso, porque é muito mais fácil de você administrar uma gotinha do que ser Sim, injetável. sim, Você faz em casa, tranquilo, né? exato, né? Então tem sido um grande aliado mesmo. E ele pode agir também dentro da prevenção. Você acredita que a homeopatia, né? Falamos aqui do Canova, mas, Uhum. né? Ela age também, né? Pegar o exemplo do Canova, ele age também como esse fator preventivo ou ele age mais pela composição em resolver o que está ruim? Resolver, mas também dá para usar de forma, porque ele aumentando o sistema imunológico, você melhora toda a qualidade do organismo, né? Foi Entendeu? isso que eu imaginei. Então, por exemplo, talvez você pegar aí uma linhagem de cachorro com uma linhagem que tem, sei lá, um câncer de mama. Você sabe que a mãe teve, a filha teve, os animais, né? Então, talvez você pega já a próxima ninhada, já introduz, você melhora talvez o sistema de defesa, entendeu? Você melhora, vamos dizer, a qualidade do organismo. Sim, Então, auxilia sim, auxilia, dá pra usar. que legal, cara, que legal.
Bom, a gente fala muito de tecnologia hoje, né? Hum, Inclusive é ela que está permitindo ela que a que gente tá esteja permitindo aqui aqui. levando informação para vocês aí e tal, né? Além de todos os exames que a gente tem, tudo, como que vocês percebem, né, que a tecnologia tem ajudado vocês no diagnóstico, na prevenção, no cuidado, né? Em que aspectos que hoje na veterinária esse componente ele é um facilitador para vocês? Eu acho que tem duas áreas, assim, principalmente que a gente não tinha, que hoje ajudam muito. Tomografia, Olha que legal. ressonância magnética. São duas coisas que hoje não faziam parte, mas hoje praticamente a gente não, não consegue ficar sem, né? Claro, tem questão de custo, né? Na veterinária a Lógico. gente entende que é tudo, às vezes mais caro. Mas essa questão da tomografia e também da ressonância tem ajudado muito a gente, muito. Que Para massa. você fazer um planejamento, hoje na veterinária a gente tem até já alguns projetos de próteses, né? Olha que A gente legal. consegue hoje, tem algumas empresas que fazem a prótese 3D. Então, por exemplo, na parte da oncologia, a gente faz a tomografia, identifica o tumor, De né? osso, por De exemplo. osso, por exemplo, e aí a gente não tem a dimensão de da onde a gente vai tirar pela uma tomografia, ao certo. Mas às vezes o 3D é feito um molde mesmo do Sim. tumor com o tamanho real. A gente pode hoje, nesse molde, calcular o tamanho de uma placa, de uma bioprótese que a gente vai colocar no lugar que a gente Que operou. legal, cara. Então são coisas assim, né? Então tá somando muito pra gente, E aí né? imprime, né, Imprime, entre aspas, impressora né? Porque 3D, imprime, e aí vem certinho o molde para você pôr ali exatamente onde você vai fazer, que entendeu? massa, Coisa só. que antiga, principalmente boca, né? Região de boca, às vezes o câncer dá na boca, a gente tem que tirar mandíbula, Mandíbula. maxila, às vezes céu da boca, né? Então, às vezes, antigamente não fechava. Então, hoje você tem as próteses que ajudam, né? Inclusive de amputação. Inclusive de amputação. Hoje já tem muitos pacientes que fazem amputação e são desenvolvidas próteses para que eles tenham qualidade de vida Para não normal. precisar usar aqueles carrinhos, né? Exatamente, entendeu? Então tá bem avançado nessa parte. Cara, que legal. É interessante, né, que você fala assim, cirurgia de não sei o que, cirurgia de não sei o que, 95% delas você faz todas, né? Sim. E é interessante que se a gente pegar a gente, ser humano, é claro que tem uma complexidade diferente, né? Mas o médico, ele opera a mão, o outro, né, opera Uhum. o cotovelo, o outro é ombro, aí o do joelho não opera a mão e tal, né? Eu fico encantado com vocês, né, que são médicos veterinários, que vocês operam tudo, né, senhor? É, É, às vezes sobra. Às vezes sobra. Mas isso é legal, esse ponto, porque assim, antigamente, a gente trabalhava muito com aquele veterinário generalista, né? Aquele cara que foi treinado para fazer tudo o tempo todo, né? Com as especializações, então, teve uma divisão muito, muito grande na veterinária. Porque antigamente, assim, então eu faço tudo, mas eu faço até o meu limite. Se eu não conseguir fazer, não mando para ninguém e acabamos aqui, né? Hoje não. Por exemplo, eu não faço nada de ortopedia. Cirurgia ortopédica não é. Mas eu tenho um amigo que faz ortopedia. Então, às vezes, o animal tá lá com câncer no osso. Fala, olha, precisa passar por procedimento, mandamos para ele, né? sim. Hoje você tem já grupos de veterinários estudando cirurgia, né, em cérebro, Ó, né? Inclusive já foi feito, mas para retirar às vezes tumores de cérebro, que era uma coisa que assim, nem sonhamos em fazer. Claro, tá tudo sim, caminhando, lógico. lógico. Mas hoje você tem com essas divisões das especializações dentro da veterinária, então acho que ficou um pouco mais sério, sabe? Então, por exemplo, você tem um animal, tá com problema de coração. Você fala, tudo bem, tem um cardiologista. Vamos somar nas especialidades, né? A gente, Sim, como eu falei, tem um paciente oncológico, às vezes ele é cardiopata, ele tem problema no rim, ele tem problema na pele, ele tem problema no fígado. Então a gente direciona ele para as especializações. E assim na cirurgia também, né? Cirurgia geral, cirurgia oncológica, mas às vezes assim, você pega um osso, vai lá, faz com o ortopedista vai que vai, vai vai dar ser bom, né? exatamente. É legal isso, né, senhor? Porque assim, é o crescimento de um cuidado com o bicho, Exato. né? Crescimento. É, Exato. que a gente precisa levar em consideração, porque é uma vida, É né? uma vida. Querendo ou não ali, É uma né? vida. Vocês sabem, eu que vim mais do interiorzão ali e tal, né? Eu nasci na capital, mas a formação é toda interiorana. A gente pensa é, com, com muito cuidado, né? A gente Uhum. fala, criação você tem que cuidar, Você tem que né? cuidar. E, E,
E é um negócio que a gente não abre mão, né, de Não cuidar, abre, né? não abre. E hoje, que sabe o que eu vejo? Eu falo assim, o animal hoje, ele não é mais só aquele animal que fica fora de casa. Sim. Era assim, meus avós, meus pais sempre foram isso. Não Cachorro passa. fora de Vai pra casa, lá. resto de comida e É. vão viver, né? Tanto que eles brincam, poxa, na época lá atrás o cachorro vivendo tinha essas frescuras e tal, não A sei o gente quê. dava bonzo com angu, E melhorava osso, tudo, né? exato, melhorava tudo. E aí eu falo, tá, mas também naquela época não tinha tanto recurso para dar diagnóstico Isso, como tem isso. hoje, né? Então, morreu de velho. Será que morreu de velho? Será que ele não Não, morreu de uma diabetes, por exemplo, que podia é. ter tratamento, né? Então, geralmente eu falo assim, hoje, pelos animais estarem dentro, né, da casa, então hoje que nem a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque hoje, por exemplo, você pega pacientes que têm às vezes um autismo, ou às vezes paciente tem convulsão, tu falando paciente humano, né? E Sim, aí o cão de companhia, sim, um cão terapêutico. Complicado, né? Você pega ali, por exemplo, um animal que às vezes é da polícia, que ajuda, né, a achar droga, essas sim, coisas. Eu tenho pacientes, por exemplo, que terapeutas, psiquiatras falaram, olha, o cachorro para você vai ser uma grande fonte de evolução. Então hoje não é só, entende? É só um cachorro, é só um gato. Tem todo um, sabe? Tem todo um sistema, tem um toda uma sistema em família volta, né? por trás, né? Então às vezes você fala assim, nossa, agora esse cachorro, ele é o cachorro que, sabe, Segura a onda que do, segura a né? onda da moça ali que tá passando por uma fase, agora eu tenho que falar para ela que ele tá doente, aí como é complicado, né? Mas isso por um lado foi bom, essa, vamos dizer assim, essa não a humanização, mas essa, né, trazer para dentro da Sim, casa, né? Eu acho que foi bom por quê? Porque os tutores mesmo eles falam, não é possível que não tenha os mesmos recursos que, por exemplo, eu posso ter num médico. sim. Claro que a medicina, né, tá muito na Lógico. frente, lógico, Até né, porque muito ela mais saiu recurso. na frente, né? Exatamente, né? Mas assim, hoje você vê os próprios tutores, às vezes eles falam, não, eu quero que tenha o melhor. Então isso vai fazendo com que a veterinária invista em equipamento, vai fazendo com que a própria área da medicina que produz equipamento Sim, invistam na veterinária, porque é um nicho que está crescendo muito. sim. Então isso tudo está gerando bons resultados, né? Bons resultados. É interessante o que você falou, né? É, falando da Canova aqui, que você falou assim, que o pessoal que faz medicina humana começa a investir na medicina veterinária, né? É, É muito legal que a história foi o contrário, né? ao Eu contrário. comecei com veterinário dando certo e depois eu fui para... Eu me lembro que na minha juventude tinha uma pomada, eu era atleta amador, né? Então a gente tinha uma pomada que os ortopedistas mandavam passar, que era pomada De cavalo? de cavalo, mano. Eu sei, eu E eu sei. fui comprar na veterinária, né? Aí eu, Esse menino, negócio é 16, bom, que o 17 negócio é anos, bom, é bom. eu falei assim, ó, eu vim comprar uma pomada e tal, mas é pra mim. Aí o cara começou a rachar, né? Porque eu tava com cara de jacuzão, né? Tava É. com o cara lá todo sem vergonha, assim, morrendo de vergonha. Ele começou a rir de mim, falou, todo mundo compra, Todo só mundo fica compra, vende tranquilo. mais pra gente que pra É, cavalo, né? É isso aí. pra cavalo mesmo, eu nunca Nunca vendi vendi, aqui, só tem mas estoque pra gente, é isso mesmo. e é legal que existe essa questão da Canova, né? Bom, Felipe, para a gente fechar aqui, a prosa está muito boa, tem tanta Bom, coisa para te perguntar, mas eu acho que a gente vai deixar. Vão ter para outros outros, calma, episódios. calma. É, muito bom. Eu quero. Tem muita coisa para a gente tratar junto aqui, inclusive esse tema que ele trouxe sobre a ajuda, né, dos, dos, dos animais para nós seres humanos, né, como eles nos beneficiam em várias áreas. Esse é um tema que eu quero, quando ele tiver mais um tempinho para nós, vir aqui. Mas olha só, para a gente poder fechar aqui, né, eu queria que você me desse duas dicas importantes, né? Eu tenho aqui na cabeça, se você não falar, depois eu vou perguntar dela. Mas me fala duas coisas que você acha muito importante para a gente, para a turma que está ouvindo Uhum, a gente, fazer no dia a dia, né? sim. Eu acho que a chave é a prevenção. Essa eu acho que é a dica ouro, né? Eu falo às vezes a prevenção é o melhor tratamento. Dica do milhão. Dica do milhão, né? Porque se você previne, você não precisa passar por muita coisa, Sim, né? Então, é o que eu sempre indico para os tutores, assim, a gente cai muito na questão de quando que eu devo, né, me preocupar com idade, quando que eu devo me preocupar com sim, prevenção. Eu falo que a prevenção, ela começa desde quando é um filhote, né? Que é vacina, vermífugo,
Mas a gente tem que tirar esse rótulo, né, dessa cultura que foi ensinada, que veterinário é uma vez no ano para dar vacina em vermífugo, e não é. Entendeu? Às vezes, vou lá no veterinário uma vez no ano porque ele tá bem. Não precisa ir lá. Ele tá bem. Quando ele ficar ruim, Eu procuro. eu procuro. Só que assim, a gente tava até brincando do pitbull antes, né? Sim. O bicho é um tanque de guerra. Quando você vê um pitbull sentado, prostrado, você procurar ajuda, provavelmente é terminal. Às vezes não dá para voltar atrás. E o rabinho, Tá né? O balançado. rabinho abanando. Então é o que eu sempre falo assim, a prevenção ela é a chave do sucesso, da saúde. Nós também Claro. somos teimosos, né? E não vamos no Sim, médico, né? sim, Então assim, você vê lá o Outubro Rosa, que é a prevenção do câncer de mama, Novembro Azul, câncer de próstata. Então a sim. gente tem isso também na veterinária, a gente traz para dentro para tentar conscientizar o povo, né, que tem que fazer exame. Mas se você, por exemplo, falar para mim, Felipe, a prevenção é a chave. Cara, é a chave. Então você, animal, por exemplo, passou de 5, 6 anos, já dá para considerar como um paciente geriatra, É mesmo. paciente idoso, Tem aquela entendeu? polêmica, né? É Exato. 7 anos, é 6 e É tal. aquela. Ó, para facilitar a Isso é vida, bom. gente. Facilitar a vida de vocês. Escuta o que, que ele tá falando Isso aqui. é bom. Esquece esse tem de multiplicar. É a famosa um ano nosso é 7 do É cachorro, né? É isso, isso, isso. né? Então, quer dizer, um ano do cachorro são Esse, 7 anos nossos, é, né? Então, assim, isso na verdade ela é um mito. Isso daí não. O animal ele envelhece conforme o tempo, igual a gente, né? Tanto que com o avanço da medicina você consegue hoje ver animais que viviam 8, 9, 10 chegarem a 15, 16, né? Bem, né? Então, por exemplo, se você pegar um animal com 6 anos, 7 anos, o nível de, vamos dizer assim, nível celular de organismo já está começando a envelhecer. sim. Porque vamos supor que ele está com 6 anos, vamos pegar aí um São Bernardo, uma raça de porte gigante. Com 6 anos, vamos supor que ele chega a 10 anos. Com 6 anos ele já está 60% na já reta foi, né? final, Sim. entendeu? Agora você pega, por exemplo, um pincher com 6 anos, que vive ali 18, ele está Um ainda terço um do terço. caminho. Então a gente tem muito essa relação de tamanho com idade. Então, teoricamente é grande, envelhece primeiro. Pequeno, mais devagar. Por quê? Você pega um animal grande, o consumo metabólico, nutricional, energético é muito maior. Entendeu? O animal ele demanda muito mais do organismo para sobreviver. Você pega um coração de um cachorro que é desse tamanho de um pincher, que é assim, né? Tem diferença. Então acho que assim, você tem que saber a raça que você tem, saber o cachorro que você tem. Eu sempre falo assim, cachorro com 8, 9 anos, pelo menos uma vez. Cachorro com 10, 12, 14, 2 vezes no veterinário. Mínimo. Mínimo, mínimo, Nós estamos falando de mínimo. mínimo. Isso é check-up. Então é assim, é você fazer um exame do coração, é você fazer um exame de ultrassom, um exame de sangue, né? Por que que eu falo da prevenção? Porque é legal falar isso, porque você tem alguns pilares na veterinária que mais levam animais a óbito. O câncer é uma das coisas que mais levam animais a óbito, e por incrível que pareça, são animais idosos que desenvolvem o tumor, Sim. né? E às vezes eles não desenvolveram velho, eles desenvolveram mais novos, Mas não olhou. não olhou, ninguém viu, cresceu silencioso, né? E não teve um diagnóstico, né? Então você pega um animal, o câncer é um fator que infelizmente mais leva problemas renais, problemas cardíacos, então, é igual na gente, Sim. né? Então por isso que eu falo, se você leva num veterinário, olha, meu animal tem 9 anos, doutor, eu quero fazer um check-up. O veterinário vai direcionar. E nesse check-up é onde ele vai falar, olha, descobrimos uma mancha no fígado, Tem que ir pro Felipe. tem que ir por Felipe. Aí chega para mim, eu falo, ó, vamos fazer uma biópsia, vamos fazer uma tomografia, vamos investigar. Falou, ó, é um câncer no estágio 1. Dá para tentar fazer alguma coisa, tem solução. Beleza. Do que você chegar e falar, olha, tá no estágio 4, no estágio 5, fez metástase, infelizmente não tem Não muito tem mais a não jeito. ser qualidade de vida. Sim. Entendeu? Então acho que a prevenção é a chave É aí a chave do do negócio. negócio, né? Que legal. E se a gente falar assim em relação à prevenção, até 5 anos, se a gente levar uma vez por ano para olhar, tal, tá de bom tamanho? Tá de bom tamanho, tá de bom tamanho, tá de bom A tamanho. partir dos 5, vamos A levar partir duas dos para 5. garantir. Exato. E assim, da parte, vamos supor, parte clínica, puxando um gancho, às vezes eu me deparo às vezes com isso. O animal apresentou qualquer sinal clínico, ele não tá bem. Sim, Ele não tá bem. Já é a hora de levar, né? Então, meu animal acordou vomitando. Eu não vou esperar 3, 4, 5 dias para depois levar lá
entende? Então eu falo assim, é que nem a gente tem filho, né? Se o filho acontece alguma coisa, vomita, a gente já vai pro pronto-socorro, né? É a mesma coisa. Então às vezes, mas o animal, amanhã ele melhora. Aí amanhã não melhora, aí depois não melhora. Então às vezes, por exemplo, você pega um, Esses acúmulos esses também acúmulos, e acúmulos são já sinais de algo que desandou. desandou ali. Sim, Então, às vezes, eu pego pacientes oncológicos, por exemplo, se você vê um tumor no estômago, por exemplo. E aí você vai fazendo essa anamnese, conversando com o tutor, fazendo isso daqui, né? Olha, quanto tempo faz? Ele vomita? Quando começou? O autor fala, nossa, doutor, quando ele tinha 3 anos, ele tinha um vômito, assim, insistente, mas aí era normal, a gente achou que... Entendeu? Aí depois foi evoluindo, foi piorando, foi perdendo peso e cá estamos. Entende? Então, às vezes, o lá sinal atrás, clínico lá atrás já é um alerta de uma prevenção de falar, ó, o organismo mostrando, olha pra mim que alguma coisa aqui dentro não tá legal. Entendeu? e é interessante isso que você está falando, né? Porque a gente falou aqui no começo, isso é uma coisa para prestar atenção, gente. Nós, seres humanos, se for ver, quantos casos a gente já ouviu falar que estava tudo bem com a pessoa, ela estava vivendo bem, não sentia dor, nada, aí de repente, Uhum. aí foi ver, já tinha um câncer estágio 2, estágio 3, Sim. ou até metástase, né? Que aí começa a doer. Aí dói. A gente tem que imaginar os animais, né? Porque se a gente que fala, a gente que é irracional, a gente que tem uma percepção mínima do nosso organismo, Sim. a gente não vê muitas vezes, né? É uma doença silenciosa, o que dirá os nossos bichinhos, né? Que ainda é o que eu falo, a gente é o porta-voz. Sim, A gente costuma... uma vez eu conheci um cardiologista e ele falou pra mim assim, Felipe, na medicina humana, a gente brinca que os pediatras parecem os veterinários, porque quem fala pelos pacientes são os pais. sim, Entendeu? E na veterinária quem fala é os tutores, não tem como, né? Você pegar ali, a gente pergunta, olha, mas faz quanto tempo? Às vezes medo, né? Às vezes mente, às vezes tenta enganar, mas a gente sabe que nada nasceu ontem, né? Não foi ontem, já veio é. um Não, faz, acúmulo de coisa, faz né? um mês máximo, Aí né? você Já vê tá com que ele já tá metástase. desse tamanho, você fala, meu Deus, para chegar aí leva um ano, por exemplo. Então eu acho que assim, ter essa sensibilidade, essa somatória de fator, falar, não, se o meu animal não tá bem, eu vou procurar porque realmente, que nem você falou no começo, é uma Sim, vida, né? sim, É uma vida, né? Então vale a pena dar essa atenção. E hoje tem recurso, é isso que eu falo, tem recurso, né? Não é, o diagnóstico ele não é o fim, sabe? O diagnóstico não é o fim. duas coisas importantes que eu quero que me ocorreram aqui. Primeiro, muitas vezes a gente, eu, vocês que estão nos vendo, a gente faz conta assim, não, mas levar no veterinário todo ano, 2 vezes por ano. Eu, conversando aqui com o Felipe, eu pensei o seguinte, se eu tiver enganado, você me corrige. Claro. É muito mais barato a gente prevenir do que remediar. Os Uhum. antigos já falavam isso, mas Com eu tenho certeza. certeza que, Com né? certeza. E quando ele fala para a gente agir de prevenção, muita gente está falando, é claro, porque ele leva mais vezes no consultório dele. Pois é, mas se você parar para pensar, ele fatura muito mais per capita e percentualmente se você levar só na hora que tiver com câncer do que se Uhum. você for prevenir na vida inteira e ele nunca tiver um câncer, né? Então é importante a gente ter cuidado com as coisas que a gente pensa, né, Sim, Felipe? sim, sim. Porque a gente faz conta às vezes muito errada, né? Conta errada. Conta errada e conta que às vezes é o que eu falo. Às vezes você fala assim, mas eu vou lá 2 vezes, uma vez no ano, parece que ele quer, né, É, tirar de mim algo. é, Não, imagina. Sai muito. E eu falo assim, a gente que tá nesse cenário da oncologia, eu escuto muito isso. Muito, muito. Às vezes chega no fim, às vezes, né? E a maioria dos tutores, eles olham pra mim e falam assim, doutor, eu me arrependo. Porque eu devia ter vindo antes. Me arrependo. essa é a frase quase que É. 100%. E a frase uma das frases que mais eu tenho que corrigir no meio oncológico é isso. Foi culpa minha? E aqui que eu falo. Foi culpa minha? Porque eu vi isso pequeno. Eu negligenciei isso. Entende? A gente Sim, tenta de uma maneira, né, entendendo tudo o que aconteceu. E eu sempre falo, olha, você não tem conhecimento técnico para saber se o animal está com câncer ou não. Mas o poder da prevenção, de levar o animal, sempre cabe a nós. O animal não vai sim, pegar o carro, a chave, vai lá no veterinário, é, vem aqui fazer um check-up.
né? Ele vai, né? Ô, eu tô comendo Tô chocolate comendo todo chocolate dia. todo dia, né? Você Não, pode olhar se eu tô entendeu? Ah, diabético? nasceu um caroço no meu É, peito, você pode dar uma avaliação? Não vai, né? Então a roubei o gente carro do meu tutor. exatamente. Dá um rolê aqui na clínica. É, Gosta de tomar injeção. é, Então, é o que eu falo assim, a medicina preventiva ela é muito importante. Porque, sim. assim, se você falar para mim, ó, o que... É muito complicado, é até um assunto muito polêmico, porque, assim, o que que é caro? Se eu falar assim, defina o que que é caro, É, entendeu? Se você falar, mas um exame, é caro, tudo bem. Eu sei que, né, o dinheiro não tá dando em árvore. Mas você falar assim, é caro o quê? A felicidade de ver o seu filho de novo com o animal é caro? Quanto que ela vale? Entendeu? o caro e barato É relativo, né? não existe. É. Existe assim, resolve ou não resolve, Uhum. né? E, e para mim, assim, ó, só de faculdade foi 5, né? Sim, mais dois de especialização, E né? mais o tanto que você estuda todo dia. A gente Todo dia, não conhece a para. rotina, Sim, né? Então eu acho que tem que pensar que as horas que você investe lá para poder cuidar dos nossos aqui, elas precisam ser remuneradas também, né? com Mas a certeza. turma não pensa Não isso, né? pensa. Mas isso é mais um. Mais um. A gente volta. Vai ter A mais um, gente vai ter volta, a mais gente um. volta. Ó, pedir a gentileza de falar pra gente, sem jabá, Sim, mas claro. eu acho importante por dois motivos. Primeiro, que a gente conhece e confia no seu trabalho, Uhum. né? E quem está nos ouvindo pode ter certeza da assertividade, do profissionalismo. E segundo, porque ainda é uma especialidade muito restrita no meio veterinário, Sim. né? É É. gente que tem a causa sua pela oncologia é muito nobre, Uhum. né? E por ela, o tanto que você estuda, o tanto que você se dedica. Então, deixa o endereço do consultório para nós, por favor, Sim, e o claro. telefone, Claro, com né? certeza. A gente coloca aqui embaixo depois o Uhum. telefone, mas Uhum. deixa para a gente, por favor. Certo. Eu sempre falo que, né, se você tiver mesmo com esse pet precisando de ajuda, né, eu sempre falo para procurar as pessoas corretas para entender o que está acontecendo, Sim. né? Primeiro passo é Primeiro saber passo é quanto o saber. que nós vamos lutar, né? Exato. É o que eu sempre falo, eu até falei, o diagnóstico ele não é o fim, né? Também a gente também não pode ficar dando muita esperança, mas a gente tem que entender que há meios, né, de serem realizados. Mas se você precisa, procura, né? A gente está localizado em Campinas, né? Sim, A nossa clínica ali é Pet Saúde Campinas, né? Fica na Vila Costa Silva, né? Depois o endereço aparece, mas é na Rua sim. dos Imarés 416, né? Vai É, lá, vai ser muito bem atendido. A gente vai entender não só o que eu falo lá para o pessoal. A gente não está preocupado só tratar a doença. A gente está preocupado em entender a história, sim. entendeu? E cada paciente vem com uma história junto, né? Então Dele e isso é da importante. família, né? A doença é o principal, Sim. mas às vezes não é só a doença. É um Um compilado, um ecossistema ali, né? ecossistema que a gente tem que tratar. Felipe, brigadão, sou assim, Que sensacional, né? bom. Eu já tive umas 3, 4 ideias aqui, eu acho que você também, você vai ter que Já tive, vai voltar, tá? falando, vai aparecendo, né? Você avisa a secretária lá, Com né, que certeza. cuida da sua agenda, que você vai ter que voltar, né? E, ó, pra gente é uma honra ter você aqui, muito obrigado, né? E a gente fica muito feliz de poder dividir com vocês essas informações, né? Porque a gente sabe que hoje, para você viver bem, viver melhor, viver mais, a saúde do seu animal também é muito Importante. importante, né? E aí, não tem jeito de não pedir, deixa um like aí pra gente, compartilha com um amigo, você vê Boa. que fez sentido, né? E tamo junto aqui. Cada, cada época a gente vai trazendo aí um novo tema, uma nova reflexão sobre o cuidado da vida aí num todo. Obrigado aí por estarem conosco. Felipe, mais uma vez, Eu que brigadão, viu, senhor? agradeço. Eu que agradeço. Tamo junto. Espero ter mais oportunidades aí pra gente Vá, com conversar certeza, você várias, né? vai ter que Porque ter. eu sei que eles ficaram com algumas perguntas também. A Tem umas gente pulguinhas, né? manda que a gente Ah, faz podcast. boa! Pode colocar as perguntas aqui embaixo pra gente A aqui gente no faz YouTube, podcast. que a gente faz podcast e a gente traz mais assuntos aí para vocês, tá bom? Fiquem bem aí, Deus abençoe, um forte abraço. Abraço, obrigado.